Temos que ouvir Deus a ministrar a nossa vida, a falar ao nosso coração. No nome de Jesus. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Jesus. Os irmãos têm a bondade de tomar os vossos lugares, as nossas crianças. Elas irão, juntamente com a nossa irmã Teresa e a nossa irmã Rafaela, até ao trabalho infantil neste momento, e nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Amém? Estava aqui a tentar pensar, estava ali no meu lugar, quando é que foi a última vez que eu não preguei e a minha esposa também não estava escalada, e que vamos ouvir assim ao lado um do outro. Acho que já vai há muito tempo. Hoje estamos aqui os dois, ok? Portanto, já perceberam, não sou eu que vou-vos trazer a palavra, mas é importante aquilo que dissemos no início, estarmos aqui com ouvidos para ouvir. Bom, Rafael. Já agora só dizer uma coisa. Não, posso, porque eu sei que estou a brincar. Ok, eu perguntei ao nosso irmão, isto aqui é como o freguês, escolhe, ok? Se queria que colocasse o tripé, se quer ter o micro na mão, ou se quer com o micro, parece que já é o micro do pastor, não é? E dos musicais, não é? É ao gosto do freguês. O nosso irmão sente-se mais à vontade assim. Pode ser, até cá estamos. Isso. Nós assim vamos arranjar um púlpito quando formos para a casa nova, amém? E um púlpito pequenino ao lado para pôr a aguinha. Ok. Eu não sei pregar sem a água. Bom, cumprimento a todos na paz do Senhor, amém? Amém. Estou muito feliz de estar mais uma vez tendo a oportunidade. Sou grato a Deus, grato ao pastor, pela confiança. Grato aos irmãos por suportarem me ouvir aí alguns minutos. Louvado seja Deus. Eu quero ler com você em Efésios, capítulo 6. Em uma das minhas orações esta semana, buscando uma palavra, porque eu não sabia quem estaria aqui hoje. E apesar de ter firmado um compromisso, eu nem sabia se eu estaria aqui. Por mim eu estaria, mas quem sabe de tudo é Deus. E eu dizia a Deus: Senhor, é a tua igreja, é a tua noiva. Jesus, o Senhor, foi quem derramou o sangue por eles, por mim. Eu não posso ir lá e falar qualquer coisa. As pessoas vão ao culto pedindo uma resposta, pedindo uma direção. Olha a responsabilidade. Eu não poderia chegar aqui e dizer algo apenas do que eu acho, supor alguma ideologia. Jesus diz que todos prestarão conta de suas palavras ociosas. E confesso que isso faz tremer as minhas pernas. E por um lado isso é bom. E então, Jesus me fez lembrar de um versículo, que não é esse que eu vou ler agora, nós vamos ler daqui a pouco, para que eu compartilhasse com vocês, amém? Efésios capítulo 6, o verso 13, que diz assim: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Tem uma outra versão, a Almeida Revista, se não me falha a memória, que no final do verso, de vez dele dizer, e havendo feito tudo, a tradução é, e depois
depois de terdes vencido tudo. Tomai a armadura de Deus, para que depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Paulo, quem escreve essa carta é Paulo, aos Efésios, e ele está preocupado acerca do caminho que o cristão irá seguir, é a jornada do cristão. E olha que interessante, a primeira coisa que me chama a atenção neste versículo, nessa afirmação de Paulo, é: para que possas resistir ao dia mau. Paulo ele não está fazendo uma orientação para os cristãos assim: se você tomar a armadura de Deus, você pulará os dias maus. Você não enxergará os dias maus. Você sequer verá os dias maus. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: tome toda a armadura de Deus, porque certamente virá os dias maus. E havendo resistido em tudo, olha isso é uma sutileza acerca da perseverança. E havendo resistido tudo, permaneça firme, inabalável. Eu quero te conscientizar acerca do dia mau, e que o dia mau ele chega para todos. Na verdade, não é só para o cristão. O homem, o gênero humano, o ser humano, todos enfrentarão um dia mau. Haverá dificuldades até para o maior milionário, até para a pessoa mais saudável do mundo. Até para a família mais estruturada e, quem sabe, mais feliz, haverá o dia mau. É interessante porque é comum nos dias de hoje nós procurarmos meios de facilitar a nossa vida para fugir do problema, para adiar, para evitar que algum problema aconteça. Mas no caos do mundo, nada está no controle das nossas mãos. Olha que interessante. O dia mau eu poderia relatar como o sofrimento de alguém. O sofrimento ele pode vir até nós pelas nossas próprias atitudes, inconscientes ou conscientes. Imagine o seguinte: imagine o filho pródigo. O filho pródigo toma uma atitude consciente. Ele escolhe. Era um caminho que aos olhos dele brilhava e parecia muito agradável. Despertava o desejo, o senso da aventura, de conquista, a autoestima, a convicção de que tudo ia dar certo. É por isso que ele pega a sua parte da herança, porque ele pensa que ele vai multiplicar esse dinheiro. Ele pensa que ele vai viver bem todos os seus dias. Ele está tomando uma atitude consciente. Pai, dá aquilo do que é meu e eu vou. E eu acredito que o pródigo, ele pensava: ninguém está me entendendo, ninguém está me entendendo. Mas no futuro eu voltarei cá e mostrarei que venci. Quem sabe ele, antes de partir, pensava isso. E era uma atitude consciente da parte dele. E ele vai e desperdiça tudo que tem. Se este pai, que a parábola diz é Deus, eu
quero que você pense o seguinte: Deus sabia que ia dar errado? Sabia. Deus impede? Não. Porque o sofrimento também faz parte da pedagogia de Deus. Sofrer também é uma ferramenta usada por Deus para ensinar. No caso do filho pródigo, ele toma uma atitude consciente e ele vai sofrer para que Deus o corrija, porque o pai corrige o filho que ama. E se fosse uma atitude inconsciente, como Davi certa vez escrevendo um salmo, confessando seus pecados, ele diz: Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Deus, eu sou consciente de todos os meus erros, mas olha para mim neste momento. Se existe algo que eu não estou a enxergar, que eu não estou a ver, corrija-me. Neste caso, uma atitude inconsciente que eu estou fazendo, algo que eu não estou percebendo. O sofrimento pode vir para crescimento. Quando uma pessoa erra consciente, Deus a corrige e ele sofre por causa das suas escolhas, Deus está trazendo a pessoa de volta, é uma correção. E quando ele erra inconscientemente, Deus o está fazendo crescer, se aproximar mais da verdade. Mas em Efésios capítulo 6, Paulo ele vai falar sobre um outro sofrimento. Não é simplesmente a ação do homem. É porque Paulo identifica que nós estamos numa guerra e que há uma situação onde os filhos de Deus guerreiam contra as trevas. Olha que interessante, ainda em Efésios 6. No verso 12 ele vai dizer: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Daí ele diz: portanto, revistam-se da armadura de Deus. O primeiro passo a nós vencermos como cristão é saber andar na obediência a Deus para que eu não sofra pelos maus caminhos e Deus venha me corrigir. É como Deus dizendo para Jeremias: vai lá até a casa do oleiro, olha aquele vaso que vai ser quebrado. Não poderia eu fazer isso contigo? Não poderia eu te quebrar, te fazer um vaso novo? Mas esse é o primeiro obstáculo que o cristão tem que passar. É saber obedecer a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua convicção, senão você não o ama. E após superado este primeiro obstáculo, é se dedicar e tenha certeza de uma coisa: existe um inimigo que luta contra a tua vida, que luta contra a minha vida, que luta contra a nossa vida, a vida da igreja. Ele é um inimigo declarado. Deus não nos deixou enganado. Em Gênesis capítulo 3, se não me engano, verso 15, Deus já avisou a humanidade: porém inimizade entre ti e a mulher. Ei, serpente, ele te ferirá a cabeça. Haverá uma inimizade eterna entre Satanás e a igreja. E é uma guerra declarada, e Paulo enxerga isso e ele diz: revista-se de toda a armadura de Deus. No dia de hoje eu não vou falar sobre nos revestirmos. Eu só quero te conscientizar sobre o sofrimento. Porque na maioria das vezes que eu vejo causas de esfriamento, pessoas que desistem da fé, pessoas que se desanimam, é porque não souberam lidar com o sofrimento de suas vidas. As pessoas chegam até Deus, até o Evangelho, crendo que todos os problemas serão resolvidos e que tudo vai ficar bem,
e eles se decepcionam. E eu quero te dizer que o cristianismo não é uma religião confortável. O cristianismo tem como fundação uma cruz, um sofrimento, e um mestre que diz: entre pela porta estreita, tome a tua cruz todos os dias e me siga. Alabadarabadácio. O cristianismo não é uma religião confortável. Se você se sente confortável, eu quero te dizer, talvez o inimigo esteja te enganando com a maior de suas armas. Preste atenção. Todos os homens estão dentro de um conflito. Nós estamos em um conflito contra o pecado, e isso faz com que Deus, por ser justo e amor ao mesmo tempo, tenha que nos conduzir com uma didática, com um jeito especial, que muitas vezes nós vamos passar por sofrimentos. Nós estamos também num conflito contra Satanás. Todos os homens sofrem com conflitos internos e externos também assim. Para o crente, eu diria, ouça o que Jesus diz. Mateus capítulo 5, verso 11. Que diz assim: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. A partir do momento em que você deseja aceitar a verdade de Deus, você compra uma briga com o inimigo. Isso não significa que as pessoas que não aceitaram a Deus também não tenham essa briga. Eles estão também em guerra. A verdade é que, às vezes, Satanás os deixa, os cobre de bens, e eles estão numa posição igual o rico no salmo do profeta Asaf. Eu não sei se você já leu, então eu queria ler com você o Salmo 73. O Salmo 73, verso 1 em diante, diz assim: verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Verso 2: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como a outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cercas como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos, tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Ou seja, eles falam mal de Deus e do próximo. Verso 10. Pelo que o seu povo volta aqui e águas do copo cheio se lhes espremem e dizem: como sabe Deus? Ou, por acaso, há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, todavia
estão sempre em segurança e se lhes aumentam as riquezas. Olha a declaração de Asaf. Asaf era um homem que ele ia adorar a Deus no templo, sofria as aflições que o justo sofre, e ele, por um determinado momento, ele olha para o ímpio, para o homem mau, que também está em guerra com Satanás, só não sabe disso. E ele olha para o homem que fala mal de Deus, fala mal das pessoas, age arrogantemente, engana, trata de malícias e de mortes e assassinatos, e este homem nunca se dá mal. Pelo contrário, a sua riqueza cresce. Na sua morte, as pessoas o honram, todos querem estar perto dele. Ele está cheio de amigos que o lisonjeiam. Este é o ímpio, mas Asaf vai ver algo que Jesus dirá numa parábola onde tem o rico e o mendigo Lázaro. Porque ele vive toda uma vida próspera materialmente, toda uma vida sem supostos conflitos, mas o dia do sofrimento, o dia mau chega para todo mundo. E no caso do ímpio, o dia do sofrimento chega no dia da morte. Porque enquanto o justo sofre em vida e conquista o reino de Deus, a vida eterna e o gozo eterno, o ímpio vive largamente e no dia da sua morte ele tem um encontro com um sofrimento eterno. Então Asaf entende isso. Eu sinto a presença de Deus aqui. No verso 22, isso mexe muito comigo, ele diz assim, ele olhava essa situação do ímpio e ele diz, ele reconhece que estava errado, então ele diz, assim me embruteci e nada sabia, era como um animal perante ti. Olha o que ele está dizendo, eu estava olhando para as coisas que acontecem na terra, eu não tinha um entendimento, eu era como um animal irracional diante de ti, Deus. Porque eu não conseguia entender que o fim do ímpio será tenebroso. E Paulo, depois, futuramente, iria escrever que as nossas leves e momentâneas e passageiras, nosso sofrimento passageiro, não pode se comparar com a glória que nós temos. Aleluia, glória a Deus. Eu espero que neste momento eu já tenha te convencido de que o sofrimento faz parte da vida humana e você deve carregar a sua cruz. Você deve tomar a sua cruz todos os dias e carregá-la. E tê-la isso como boa estima. Porque o sofrimento te leva para perto de Deus. E eu não preciso ficar aqui conjecturando qual é o sofrimento da sua vida. Existem milhares de tipos de sofrimento, seja saúde, financeiro, familiar, psicológico, dramas. Existem vários romances históricos escritos, cada um com um drama e vários tipos de sofrimento. Nós poderíamos pegar a vida dos homens de Deus, quantos sofrimentos Abraão não teve, ao abandonar a sua casa, a deixar o seu pai, os seus irmãos, seguir por uma terra, e quando ele pensa que ele nunca mais fará por sofrimento, Deus bate na porta da sua consciência e diz, ei Abraão, pega o seu filho e vai até o monte sacrificá-lo, o maior sofrimento de Abraão. E o sofrimento de Jó, ou a angústia dos 3 jovens na Babilônia, ou o jovem Daniel. Todos com muitos sofrimentos. Eu quero analisar um fato histórico. O dia mal chega, meu irmão. Abre comigo em João capítulo 13.
João capítulo 13, eu vou ler o capítulo. Diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, essa era a quarta Páscoa que Jesus estava passando junto no seu ministério e com os discípulos. Era a última. Sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Não é deste mundo para o outro, é deste mundo para o Pai. Nós passaremos não deste mundo para o outro, mas deste mundo para o Pai. Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia, começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: Bom, se eu não te lavar, então não tem parte comigo. Logo disse Pedro: Senhor, então não lava somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhe: Entendeis vós o que eu tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu sou senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Eu não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura: o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. E tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: Na verdade vos digo que um de vós há de me trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, João, estava reclinado no seio de Jesus. Então Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: O que fazes? Faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito:
compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Amém? Eu preciso apenas de alguns versículos aqui, mas eu queria ler tudo para vocês estarem entrosados com essa passagem. Nós vimos que o sofrimento pode ser ocasionado por vários tipos e de várias formas. Por mim, consciente ou inconscientemente, pelo mal, por permissão de Deus. E eu quero usar esse fato para falar sobre o dia mau que Paulo fala em Efésios. Olha que interessante. No verso 30, no final, o narrador, o escritor, que é João, faz questão de ressaltar que era já noite. Isso tem um peso simbólico, eu acredito, não apenas para dizer que era a passagem do dia, porque escureceu. Porque realmente, a partir de agora, a história vai ficar escura e sombria. E o dia mau chega, a partir deste momento, para Jesus, para os discípulos. Obrigado. E para Judas. O dia mau chega e é feito noite. E todos eles vão ter que conviver com isso. Vão ter que suportar e passar e enfrentar essa situação. Olha que cena. Jesus está participando da sua última ceia, é a Páscoa, é a festa mais importante. Ele está instituindo, ele está ensinando sobre a nossa Santa Ceia. Judas participa da Santa Ceia. Judas foi escolhido por Jesus. Mas Judas não se cingiu com as armaduras de Deus. E alguém diz, porque nós lemos aqui no verso 18, para se cumprir o que diz a Escritura: o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. O que significa isso? Imagina, Jesus está aqui e o amigo íntimo dele vai levantar o calcanhar contra ele. Que é isso? Virou as costas e saiu andando. É isso que significa. Me deu as costas, me abandonou. Está falando de Judas, isso está profetizado há muitos séculos antes. Isso está profetizado não é porque Deus escolheu fazer Judas para que ele fosse condenado ao inferno. É simplesmente porque Deus sabia que um dos seus discípulos iriam traí-lo e Deus já mostrou. Não é que Deus escolheu Judas para que ele fosse um filho da perdição. Deus apenas estava mostrando que já sabia. E então, eu quero fazer aqui uma análise entre Pedro e Judas. Eu já vou finalizar. É só mais alguns minutos. Olha que interessante, em João, no capítulo 12, nós vemos um testemunho sobre Judas. Quem é Judas? No verso 4 ao 6 diz assim: então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Olha quem era Judas. Judas era o tesoureiro entre os discípulos. É o que carregava a bolsa e era o que roubava a bolsa do dinheiro. Uma outra passagem vai falar sobre, antes disso acontecer, uma outra passagem vai estar escrito em João capítulo 6. O verso 70 e 71, que diz assim. João 6, 70 e 71.
Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo, ou seja, é um enganador. E isso dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Aqui Jesus está dizendo, Jesus diz, escolhi os 12, era escolhido. Mas tem uma parábola onde Deus ele explica que ao lançar a semente na sua plantação, vem o diabo e também lança a sua semente. E o diabo lançou a sua semente ao coração de Judas, igual lançou ao coração de Caim, igual lançou ao coração de Saul, do rei Saul. E o rei Saul foi rejeitado por Deus. E diz a Escritura que o Espírito de Deus se retirou de Saul e depois disso ele passou a ser atormentado por um espírito mau. O que faltou nestes homens e que, por exemplo, não faltou nos demais? Há muitas coisas, mas eu vejo entre elas uma sinceridade. Porque estão todos na mesma situação. Na Santa Ceia, Pedro faz um sinal para João. João, pergunta para o mestre, quem é que vai trair? Por que Pedro faz essa pergunta? Pedro está extremamente preocupado se seria ele o traidor. Pedro está totalmente preocupado se ele vai ser um dos que vão herdar a coroa. Ter essa preocupação é boa. Pedro ele é um daqueles que, olha a sinceridade de Pedro em sua religião com Deus. Não precisa abrir, em Mateus 16 Jesus pergunta, e vocês, quem dizem que são? Pedro de imediato levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em outra passagem, ainda em João 13, quando Jesus está dizendo que seria entregue, Pedro diz, por ti darei a minha vida. Pedro não estava de brincadeira. Em João, era tão sério o que Pedro falava, era tão sincero o que ele dizia, que no capítulo 18 ele corta a orelha de um soldado para defender Jesus. A religião de Pedro, em comparação com a de Judas, era uma religião sincera. Eu estou disposto a buscar, eu estou disposto a fazer o que é certo. Eu estou disposto. E dava várias cabeçadas para lá e para cá e errava várias vezes. Mas a sinceridade que ele buscava Jesus. E Judas? Judas parecia o homem mais sensato. Ele cuidava das finanças. Ele sabia o que tinha que fazer. Acima de qualquer suspeita. O sofrimento veio para ambos. E a noite chegou. E todo mundo conhece o final de Judas e o final de Pedro. Todo mundo conhece o sofrimento de Cristo. Eu quero falar alguma coisa sobre a paixão de Cristo. Olha que interessante. Quando Cristo ele vai ser tentado e provado, e ele ora, e ele chora lágrimas de sangue, e ele caminha ao Calvário, o maior sofrimento de Cristo não foi a chicotada dos romanos. O maior sofrimento de Cristo não foi a traição de seu amigo. Judas no Getsemane chega até ele, beija o seu rosto. Quando Judas vira as costas, ele segura a mão de Judas e diz, amigo, amigo, aqui viestes. O maior sofrimento de Cristo é ter que repetir o que estava escrito em Salmo capítulo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Era preciso que ele e o Pai, naquele momento da crucificação, estivessem separados, e isto é o maior sofrimento de Cristo. E o sofrimento de Pedro? É ver o seu mestre ser crucificado. É se sentir
impotente, sem poder fazer nada, tentou reagir, mas não deu certo. Ele nega Cristo. E é interessante que em Lucas 22, Jesus vai dizer assim: Pedro, Satanás pediu, é nesse mesmo evento, ele diz: Satanás pediu para se ir andar contigo, mas eu intercedi por você. Ele queria malhar você como trigo, Pedro. E qual é a diferença de Pedro e Judas? Porque Pedro também era pecador e falho, e Judas também. Mas quando Satanás chega para Pedro, Jesus o bloqueia. E quando Satanás chega para Judas, está escrito, nós lemos no capítulo 13 de João, que tendo o diabo entrado, colocado no coração de Judas, que o traísse. Isso me faz pensar acerca da minha religião, da minha devoção a Deus. E você deveria fazer o mesmo. O que me faz diferente de Judas? O que me faz diferente de Pedro? Para que no dia mau, no dia do sofrimento, no dia da acusação, eu não seja como Judas. Você não seja como Judas. Que ainda que sejamos como Pedro, que ao negar a Cristo permanecemos firmes. Para finalizar, olha a palavra de conforto para Pedro. O João capítulo 14, o primeiro versículo, é dito de Jesus para Pedro. Jesus tinha dito: Pedro, você dará a vida por mim? Antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Olha o que Jesus está dizendo. O dia mau vai vir para você, Pedro, e você me negará por 3 vezes. E aí vai ver o capítulo 22 em Lucas, onde ele vai dizer: Satanás pediu para te malhar como trigo, e eu não deixei. Glória a Deus. E aí João 14 ele diz: mas não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: pois vou preparar-vos lugar. Olha a promessa que Deus, o Cristo, está fazendo, olhando direto nos olhos de Pedro. Aleluia. É lindo, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Um vai me trair. Satanás entrou nele. Mas eu conheço a sinceridade do teu coração, Pedro, e não permiti. Louvado. Você me negará por 3 vezes. Mas não se turbe o vosso coração. Permaneça firme, acredite em Deus e acredite em mim, porque eu tenho preparado um lugar para você. Glória a Deus. Exaltado seja Essa o teu promessa nome. que Deus faz para mim e para você nesta Obrigada, noite, meu irmão. Paizão. Aleluia. Deus nos faz esta promessa: o dia mal virá. E eu não sei se é uma enfermidade, qual será a luta. Eu não sei qual será o problema, se será um cancro. Eu não sei. Mas não se turbe o vosso coração, porque para ti há um lugar. Aleluia. Deus te escolheu para te entregar um lugar. Junto dele passaremos desta vida para o Pai. Amém. Fiquemos de pé. Amém. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade, pastor. Amém. 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 Glória a Jesus. Glória a Jesus. Obrigado.